Boa. E hoje estamos aqui para falar de ansiedade. Ansiedade. É uma coisa que diz respeito a todos nós, não é? É um mal, um dos males dos nossos tempos, não é? É verdade, por acaso dizem a ansiedade e a depressão é das doenças mais presentes hoje em dia na nossa sociedade, não é? Com o tipo de Uhum. vida que a gente leva e pronto, vamos tentar desmontar um bocadinho isto da ansiedade. E olha, começando aqui por algumas, se calhar, noções mais básicas da ansiedade. hum, o que é a ansiedade, não é? A ansiedade é uma reação do nosso corpo à percepção de perigo. Uhum. E isto é muito interessante porque a diferença entre a ansiedade e o medo, por exemplo, do ponto de vista fisiológico, não é nenhuma. Eu, quando soube isto, achei brutal. Do ponto de vista fisiológico, das nossas sensações, a diferença não é absolutamente nenhuma. Mas há uma diferença substancial, que é nós sentimos medo de algo que é real. Ou seja, quando, sei lá, se estás a ser assaltado ou se te aparece um leão à frente, tu sentes medo, não é? A ansiedade não. A ansiedade é o corpo a sentir medo, mas de algo que não é real. Portanto, é Exato. mesmo a percepção de perigo, não é? Uhum. Uhum. E então o nosso cérebro, que é um cérebro que está muito wired, como é que se diz? Muito desenhado, construído Ora, para as questões de sobrevivência, está sempre a perguntar: eu estou em segurança ou não? Eu estou em uhum. segurança ou não? Eu estou em segurança ou não? E já houve, eu agora não sei dizer qual é que é o estudo feito, mas investigações científicas já apuraram que o cérebro faz esta pergunta constantemente, não sei quantas vezes por minuto. É assim uma coisa completamente absurda. Portanto, nós estamos sempre, do ponto de vista Alerta. fisiológico, neste alerta, não é? Portanto, é impressionante pronto, como é que o corpo depois manifesta esta temática, não é? Da sobrevivência. Faz sentido, porque é isso, enquanto espécie, não é? É essa capacidade de estar alerta que nos permitiu sobreviver, não é? E nos permite sobreviver. E depois o teu cérebro não sabe se é um perigo real ou algo imaginado, não é? Exatamente, exatamente. Até porque depois tem muito a ver com a nossa história de vida, e se calhar depois vamos lá um bocadinho, mas para umas pessoas a sensação de perigo em determinadas situações pode existir e a mesma situação para outras pessoas pode não provocar nenhum tipo de ansiedade, não é? Portanto, isto tem muito a ver com a nossa história de vida, com aquilo que fomos vivendo e como é que o nosso corpo fisiologicamente se foi moldando e construindo, não é? Pronto. Então, em termos de sensações, aliás, as pessoas aqui, se quiserem, as que estão connosco agora, também podem usar o chat para verbalizar, que é as sensações da ansiedade, que são muito desconfortáveis. Está aqui uma pessoa a dizer que ser ansioso é horrível, porque se sente tudo, não é? Então, sensações da ansiedade, o que é que nós podemos ter? O coração a bater muito forte, não é? Exato. Temos coração forte, a dificuldade em respirar, não é? Podemos ter Falta de ar, estão a dizer. Uhum. podemos ter o sistema nervoso simpático, não é? Descarregar, depois temos as mãos frias, suadas, o coração bater depressa, portanto, tudo isto Sim, sim, o rubor facial, o sangue a vir para a face, não é? Tudo sim, isto sim. são As manifestações. tonturas também, há pessoas que se queixam muito de tonturas, Uhum. do zumbido nos ouvidos, também vem muito daí, não é? Enjoos, formigueiros, ou seja, nós, a taquicardia, a subida, estou aqui a ler também, a subida da tensão arterial, Problemas digestivos, muito comum. os desarranjos intestinais, não é? Portanto, é impressionante como é que uma questão emocional, ou seja, o impacto que uma ameaça emocional tem no nosso organismo. Portanto, quem tem ainda dúvidas sobre a ligação entre o nosso sistema emocional e o nosso sistema fisiológico, eu acho que no caso da ansiedade é tipo, não há dúvidas, é uma coisa impressionante, não é? Como é que o nosso sistema acaba por ir muito ao encontro daquilo que as nossas emoções estão a viver, não é? Portanto, quando elas estão desorganizadas, o corpo desorganiza-se completamente.
Agora, a percepção de perigo, aperto no peito, também estão aqui a dizer, crises de refluxo. Agora, a sensação de perigo é muito interessante porque pode vir de três sistemas diferentes. Um tem a ver com os próprios, o que se está a passar dentro do corpo. Ou seja, há pessoas que ficam ansiosas só de ouvir o coração bater. Pessoas que ficam ansiosas só porque estão com um tremor no olho, fruto do stress ou de cansaço. Pessoas que ficam ansiosas só porque, é isso, está-me a dar um AVC porque de repente estou com a face em tremores, ou porque estou com uma dormência no braço direito, ou porque... Portanto, o próprio corpo, os sintomas do corpo começam a assustar e a pessoa começa a entrar em ansiedade. Portanto, há aqui uma... Não se consegue olhar para o sintoma só como um sintoma. O coração está a bater, o olho está a tremer, não é? Há logo aquele susto. Depois, por outro lado, é a dimensão dos pensamentos, da cabeça, não é? Ou seja, a questão da ruminação e, portanto, essa interpretação que nós fazemos das coisas, não é? Pode criar muita ansiedade e, portanto, estás sempre a pensar nas preocupações e ter aqueles pensamentos catastrofistas e ser uma pessoa muito pessimista, não é? Portanto, isto cria muita ansiedade. E depois o meio ambiente, não é? As coisas que nós vivemos, ou seja, as pressões no trabalho, que alguém partilhou aqui, as mudanças, preocupações financeiras, sei lá, acidentes, cirurgias, não é? Eu não sei se tu sentes isso de ter alguém que está ansioso só por ir ao médico, embora no teu caso seja se calhar um bocadinho diferente, mas... Não, mas é bastante comum, estavas a falar da hipertensão de bata branca e não sei, são associações, não é? Que muitas vezes são inconscientes vou ao médico, posso descobrir alguma coisa errada, então ficam ansiosos, não é? E é incerteza. Nós não podemos não estar no controle da situação. Nós somos tramados, queremos controlar tudo. Queremos controlar tudo, ter certeza, e não controlamos nada. E queremos ter certezas, quando não há certezas de nada também. Portanto, ter esta consciência ou não traz-nos aqui a ansiedade. Claro que há um aspecto positivo também na ansiedade, não é? Portanto, as pessoas é bom e até certo ponto é saudável e faz parte da constituição humana, não é? Também termos esta ansiedade, porque é a ansiedade que nos leva também a sermos pessoas responsáveis ou a sermos pessoas que aderem ao bom funcionamento da sociedade, enfim, uma série de coisas, não é? Mas quando sobe muito o nível funcional, aí já é preocupante. De tal maneira que quando o pico da ansiedade são os chamados ataques de pânico, não é? Portanto, o ataque de pânico não é mais do que muita ansiedade acumulada, não é? E os ataques de pânico acontecem, não sei se aqui alguém entre nós tem experiências de ataques de pânico, são situações muito assustadoras em que a pessoa acredita que vai morrer e, portanto, é aquela sensação de pré-morte que é terrífica, não é? E normalmente acontece quando menos se está à espera. Pois já quem tem, exato. Portanto, quando nós menos estamos à espera, acontece o evento do ataque de pânico e a pessoa começa a ganhar cada vez mais medos, portanto, ansiedades de ficar sozinha. Olha, eu tive uma cliente que lhe aconteceu um ataque de pânico enquanto estava a dormir, passou a ter medo de dormir. Que é terrível, não é? Pois, porque quer dizer... E depois é um ciclo, porque depois ainda vai ter mais. Exato. Portanto, é um ciclo vicioso do qual é mesmo muito difícil sair. Depois o medo também de ficar sozinha, claro, então o medo torna-se medo, tenho medo de ter medo e, portanto, chega mesmo a ser disfuncional, a pessoa não conseguir sair de casa, de tantos medos que vai ganhando, não é? Pronto. Aqui há uma questão importante que é, e depois vou-te passar a palavra para que tu nos expliques melhor estas questões mais fisiológicas, não é? Mas, falando do controlo, há muito aquela tendência para, quando nós estamos com muita ansiedade ou mesmo com ataque de pânico, de querer controlar o que nos está a acontecer. E esse mecanismo de controlo que vem, ou tentamos que venha através
do neocórtex, ou seja, da nossa parte racional, é o pior que nós podemos fazer, porque a desorganização é fisiológica, a desorganização não é racional. E, portanto, aquilo que precisamos de fazer é uma intervenção fisiológica, não racional. Porque quando nós estamos numa de tu estás super nervoso, eu digo, oh Daniel, acalma-te, acalma-te. Aí funciona. Isso ainda é pior, não é? Chega a ser contraproducente, que é tipo, fogo, deixa-me. Não é? Ou seja, nós temos aqui, para determinadas questões, claro que o nosso neocórtex é fantástico, não é? E ainda bem que o temos, mas para questões fisiológicas, por exemplo, uma criança que ainda tem o neocórtex pouco desenvolvido, ou assim, essa parte do córtex pré-frontal pouco desenvolvido, não é possível. Olha, agora acalma-te, acalma-te. A criança não sabe o que é que isso é, não é? Portanto, Claro. as crianças e os animais não têm ainda esta. Aliás, os animais não têm de todo, não é? Então, o que nós precisamos de fazer, por exemplo, com uma criança que está em desespero, é, por exemplo, o toque, carícias, o colo. É isso que acalma a criança. Não é tanto o falar e o mandar que ela se acalme, não é? Portanto, isto é uma questão muito interessante, que é como é que nós podemos cuidar dos estados ansiosos sem ser através desta mania do controle mental sobre uma coisa que fisiologicamente está a acontecer e do qual não temos controle, não é? Pronto. E então, a este propósito, que é uma questão interessante, desculpa, só mais uma, que é, quando nós estamos doentes ou cansados, nós temos muito menos capacidade de controlar com a nossa mente, não é? Todos nós temos essa experiência, aliás, até temos menos capacidade para ler, para ter determinadas conversas, porque efetivamente esta parte, não é, do córtex pré-frontal fica mais enfraquecido. Portanto, não é ele não nos vai ajudar. E então, agora pergunto, Daniel, o que é que nos ajuda quando nós vivemos estes estados ansiosos? O que é que nos pode ajudar? Eu acho que tu resumiste muito bem a situação, não é? E chegámos a uma altura em que temos de perceber que com a mente só não vamos lá, não é? Então temos de usar o nosso veículo principal, que é o corpo, não é? Portanto, se nós com a mente não nos conseguimos convencer que afinal não existe perigo, temos de usar o corpo, que é a nossa âncora, para transmitir uma série de impulsos nervosos, não é? Ao nosso cérebro, para tranquilizar. Então, desde logo aquilo que nós temos vindo a falar nos episódios anteriores, os pilares, também são importantes nesta questão, não é? Porque tudo o que nos dê capacidade de estarmos bem enraizados e bem tranquilos, não é? Bem nutridos no nosso corpo, vai diminuir esta hiperexcitabilidade do sistema nervoso, não é? Esta facilidade de entrar em alerta e em pânico. Portanto, temos a dieta, é importantíssima a manutenção da glicémia. Isto não significa comer doces para manter o açúcar. Muitas vezes nós pensamos nisso. Não. É o oposto. Até é evitar picos de glicémia, porque depois vai provocar picos de insulina, quedas abruptas de glicémia, e quando isso acontece, o corpo liberta adrenalina e noradrenalina, que são as catecolaminas, que são aqueles neurotransmissores exatamente que estão na base das reações de pânico, não é? Do sistema nervoso simpático. Portanto, isso é importantíssimo. Depois, o sono é essencial. Já falámos, não é? Temos os episódios disponíveis no YouTube, falámos sobre o sono, mas pronto, basicamente é um mecanismo que nos permite fazer o reset todas as noites, não é? Tranquilizar o cérebro e manter a coisa pacífica, digamos assim. E o exercício físico também nos ajuda a libertar a tensão, não é? E a equilibrar uma coisa fundamental, que é o sistema nervoso autónomo, que é o nosso software que controla tudo sem a nossa ação voluntária. Não é?
e tem dois ramos. Tem o sistema nervoso simpático, que é a parte que ativa a nossa frequência cardíaca, que faz vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Portanto, é aquilo que nos permite, se nós virmos um tigre, não é? Fugir, contrair os músculos, portanto, há oxigênio suficiente para os músculos. Não é? Isso é o sistema nervoso simpático. Depois o outro ramo é o sistema nervoso parasimpático, que é mais associado ao relaxamento, à digestão e outras funções mais diferentes, menos ativas, mais passivas. Não é? Portanto, este controle do sistema nervoso autónomo é fundamental. Então, quais são os mecanismos que nós como é que nós podemos mexer nisto? Não é? Portanto, esses fatores que falámos são importantes para manter a paz, digamos assim. Agora, numa situação, não só na situação, mas, por exemplo, se nós temos ataques de pânico com frequência, vamos ter que treinar o nosso corpo quando não estamos a ter, não é? Para que, quando a situação aconteça, o corpo consiga dar uma resposta diferente. Claro. Então, aquilo que tu estavas a dizer, Daniel, é que há aqui algo que é básico para assegurar uma certa estabilidade na nossa vida, não é? Do ponto de vista fisiológico do corpo. Portanto, coisas que lá está, que falámos nos episódios anteriores, mas a alimentação, o exercício físico e o sono são... É curioso, porque na sociedade de hoje em dia, de facto, estávamos a dizer que é um dos males da sociedade, a ansiedade e a depressão, e são precisamente 3 dimensões que estão a ser muito afetadas no tipo de vida que a gente leva hoje, não é? Seja com o fast food, a comer, enfim, com a qualidade que a fast food oferece, falta de tempo para exercício físico e muitas vezes também falta de tempo para dormir. Não é? Portanto, com estas carências é como terreno fértil para a ansiedade. Exato, torna-se fácil, não é? É como já estivesses ali a caminhar à beira do precipício, não é? E qualquer coisa te vai tirar o equilíbrio. Portanto, se o corpo estiver mais equilibrado, vai ser mais difícil tu perderes o controle, não é? Depois, temos então técnicas que nós podemos utilizar de forma voluntária para treinar o nosso sistema nervoso autónomo. E aqui é interessante, e nós já estávamos a discutir isto, né? Como a ciência vem provando e vem corroborando técnicas já muito antigas. Né? Por exemplo, do yoga, o controle da respiração, que eles chamam pranayama, que não é mais do que brincar com o sistema nervoso autónomo, não é? Treinar o sistema nervoso autónomo, porque nós temos, através da respiração, nós quando inspiramos, é um processo ativo. O diafragma contrai, é o músculo que está aqui entre o tórax e o abdômen, contrai, vai para baixo, o espaço na caixa torácica aumenta, isto cria uma pressão negativa que puxa o sangue da periferia, chama-se retorno venoso, enche o coração de sangue. Este mecanismo desencadeia um aumento da frequência cardíaca e ativa o sistema nervoso simpático. Portanto, acelera. E depois o coração contrai. A expiração é um processo passivo. O diafragma relaxa, sobe, é como se tivéssemos um balão que de repente é espremido, não é? O ar sai, a pressão intratorácica aumenta, o retorno venoso diminui e a frequência cardíaca diminui. Sistema nervoso parasimpático. Portanto, há sempre este jogo constante, não é? Portanto, é como se nós quisermos ativar o corpo, é dar mais ênfase à inspiração, se quisermos abrandar ou acalmar o corpo, damos mais ênfase à expiração. Exato. E isto é muito giro, porque se perdemos algum tempo a olhar para as culturas orientais, não é? Chinesas, mas particularmente a medicina ayurvédica da Índia, eles têm práticas respiratórias que são a respiração muito rápida. Se já viste, agora há um que é o Wim Hof, que é bastante famoso, são respirações para ativar, não é? É quase hiperventilar e inspiração muito rápida. Portanto, isto vai ativar o sistema nervoso simpático, não é? Vai aumentar os nossos níveis de adrenalina e noradrenalina. É curioso, porque eles usam em termos muito simples, mas este tipo de práticas aumenta o calor no corpo. Quando eles referem a calor, é
a capacidade metabólica. Não é? Uhum. Por exemplo, nós damos este tipo de prática, recomendamos este tipo de prática a uma pessoa que queira perder peso e esteja mais passiva, mais letárgica, mais cansada, ok? Prática. O oposto são práticas em que o tempo expiratório é superior ao tempo inspiratório. Não é? Portanto, a expiração é mais prolongada do que a inspiração. E isto vai ativar o sistema nervoso parasimpático, reduzir a frequência cardíaca e transmitir essa mensagem de calma ao corpo. Na medicina ayurvédica eles chamam isto de diminuir o calor, aumentar o frio, diminuir a taxa metabólica basal. Pronto, e estes exercícios que eu recomendo a muitos dos meus pacientes, Sim. porque eu próprio faço e sinto a diferença, não é? São muito poderosos, coisas tão simples. Nós, por vezes, até é difícil percebermos bem a associação das coisas. Sim. Porque parece tão simples. Mas são muito poderosos no controle do sistema nervoso autónomo. E agora vemos estudos que corroboram isso. A diminuição da ansiedade, diminuição de... portanto, há um marcador, vou só referir brevemente, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Basicamente é como a tua frequência cardíaca oscila entre cada batimento. Ao contrário, é um pouco intuitivo, mas ao contrário do que nós possamos pensar, é bom que ela varie bastante, porque significa que este jogo entre o simpático e o parasimpático está a ocorrer. E por isso é que vês agora bastantes gadgets, o relógio e o anel e tal, que mede a variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior para ti, melhor. E então, portanto, já vemos estudos que associam isto, práticas de respiração, com um aumento da variabilidade da frequência cardíaca, que significa que o teu parasimpático está mais ativo. Sim, é muito interessante o que tu estás a dizer do simpático e do parasimpático, porque há pessoas, portanto, pessoas tendencialmente mais ansiosas, que vivem, portanto, mais no simpático, ou seja, estão mais ativas, estão sempre com pressa para todo lado, e mesmo que tenham tempo, vivem com pressa. Então é como se sentissem o mundo muito lento, é tudo muito lento, até o trânsito, mesmo que não haja trânsito, há sempre aquele tipo que a gente apanha que anda devagar, ou vai ao supermercado e está uma fila no supermercado, podem estar 2 pessoas, mas a pessoa fica, não é? Portanto, a pessoa vive muito acelerada internamente para a percepção de ritmo, de velocidade no mundo, não é? Exato. Mas também há um inverso, que é pessoas, como tu dizias, mais letárgicas, mais lentas, não é? Com um sistema muito mais brando, que sentem que vai tudo muito a correr, que é tudo muito à pressa, não é? Portanto, nestes casos, significa que temos o sistema nervoso simpático e parasimpático não estão em equilíbrio, ou seja, há quem esteja mais a vibrar num e há quem esteja mais a vibrar no outro, não é? Portanto, essa questão da respiração acaba por ser uma tentativa de equilíbrio, é isso? E parece-me a mim, não sou nenhum expert nisto, mas parece-me a mim que também tem de ser talhado, ok? Tem de ser talhado para a pessoa. E se fores ver no yoga, há montes de exercícios de respiração. De qualquer maneira, para exemplificar, só, talvez numa situação destas, o básico seja nós procurarmos um tempo expiratório ligeiramente superior ao inspiratório. Não queremos induzir hiperventilação. Portanto, a ideia é diminuir a frequência cardíaca. Nós tendemos a hiperventilar quando estamos ansiosos, não é? Diminuir a frequência cardíaca. Por isso é que a ideia do saco, não é? Sim, de pôr um saco de papel na boca, não é? Para oxigenar só aí. Exato, porque tu quando hiperventilas perdes muito dióxido de carbono. E nós pensamos que o dióxido de carbono é uma coisa má, se for em excesso, mas se for muito baixo também é mau. Porque depois impede o teu oxigênio de sair para os tecidos. Porque causa um desequilíbrio de pH. Então, essa é a técnica do saco. Então, um exercício simples, já vou exemplificar. Sim. Por favor. É a respiração por narinas alternadas. É algo muito usado na medicina ayurvédica, que basicamente é tapar uma narina, narina direita,
Inspiras. Tapas a outra. Destapas. Sempre pelo nariz. Portanto, inspiras por uma narina e expiras pela outra. Sim, sempre pelo nariz. Depois inspiras novamente. Trocas. Expiras. Portanto, isto é um ciclo. Ok. E depois podes fazer 5 minutos. Eu recomendo 5 minutos. E isso abranda o ritmo cardíaco. Portanto, abranda a ansiedade. Isto é ótimo. É simples, mas é ótimo. Isto funciona. Uau! E tens outras. Queres que eu te conte a minha? Conta-me a tua, por favor. A minha é cantar mantras. Pois. Porque os mantras, as músicas mesmo com mantras, têm um tipo de... Portanto, estão sempre a repetir a mesma frase ou a mesma palavra, não é? E repetem de tal maneira que te obrigam a expirar todo o ar que tu tens dentro do organismo. Portanto, tu expiras, não é? Sabes aquelas coisas, aquele ritmo em que estás ali, portanto, expiras todo o ar que tens e depois inspiras pouco, porque senão quebras o ritmo da música, não é? Para voltar a expirar tudo. Portanto, mas aqui o importante é quando estamos a cantar, digamos assim, estas músicas, que não seja com a garganta, porque a ideia é mesmo fazermos a respiração abdominal, portanto, de desencher o mais possível todo o ar que esteja, o oxigênio que esteja cá no fundo, para haver uma regeneração mais completa. Podemos ouvir-te a cantar os mantras? Não, isto é bom que as pessoas façam para quem pelo menos tem mais timidez, sozinhas ou assim num sítio, assim, eu só canto quando estou sozinha em casa. Eu quero que fiques ansiosa agora. Exato. Exatamente. E focaste em um ponto importante, que é a importância de nos focarmos na respiração abdominal. Porque isto vai permitir a oxigenação das partes inferiores dos pulmões. Uhum. Isto também ajuda a ativar o nosso parasimpático e ajuda-nos a oxigenar melhor. Porque muitas vezes, quando estamos ansiosos, temos aquela respiração superficial. Sim, muito aqui no peito. Uhum. E isso é contraproducente. Sim. Portanto, isto é uma coisa, é tipo a nossa âncora. É a nossa âncora do corpo, não é? A respiração. E é algo que fazemos a cada segundo, não é? Portanto, é algo que está sempre acessível. Não custa nada e está sempre connosco. Portanto, se nós formos treinando o nosso corpo para isto, ele vai baixando a ansiedade. Portanto, há aqui duas questões, que é uma é a intervenção imediata, não é? A intervenção SOS, ou mesmo ao longo do dia, dependendo do pico de ansiedade, nós podermos fazer uma intervenção, lá está, fisiológica e não tentativa de controle através da mente. E nesse aspecto, o fator respiração é a base, não é? Ou seja, é mesmo o suficiente. Isto parece, isto até parece ridículo, não é tão simples que é. Portanto, a questão da respiração. Por outro lado, estavas a falar aqui, fazendo assim um resumo do terreno, não é? Ou seja, alimentação, exercício físico e sono serem a base para podermos ter um terreno mais adequado para lidar com as questões da vida. É que é impressionante o que tu estavas a dizer, e também cada vez mais estudos têm sido feitos, da importância da alimentação no nosso funcionamento corporal, não é? Ou seja, o mesmo tipo de alimentos que ingerimos, os horários, a questão do sono, como é que isso tem tanta importância no nosso organismo, no funcionamento, não é? É essencial, não é? É aquilo que mantém o corpo equilibrado, senão ficamos muito, muito vulneráveis a qualquer estímulo que nos... Sim, sem dúvida. E outra coisa, nós temos aqui um acrónimo em inglês que eu acho que é muito interessante, que é HALT, não é? Que é de alarme. Portanto, o H para hangry, que é de zangado, não é? O A de angry, não, o contrário, desculpa. Hungry, de ter fome. Angry, de zangado. Lonely, de sozinho. E tired, de cansado. Queres falar um bocadinho sobre este acrónimo de HALT? Eu gosto dos acrónimos. Sim.
os ingleses, os americanos adoram. Eles até têm uma palavra, sabes, que em inglês, que eles fundem o hungry, com fome, com angry. Então, Pois, angry, sim, né? sim. Porque é que tu, quando estás fome, é mais fácil? É, Ficar é, angry. é pela tal questão dos níveis de glicemia, não é? Portanto, começas, e muitas vezes, e depois isto também no tired também se aplica. Portanto, sobem as tuas catecolaminas, que é o que te vai ajudar o teu fígado a produzir açúcar, no Uhum. estado de jejum. Portanto, quando estás com fome, vais ter mais adrenalina, noradrenalina, vais estar mais no fio da navalha. Sim, Né? sim. Quando estás cansado, igual. Muitas vezes dizemos, esta pessoa está cansada. Está, em inglês dizemos, running on adrenaline. Ah, Está a trabalhar já à base de adrenalina, não é? Já estás mais no fio da navalha também. sim. Tens menos reserva Uhum. fisiológica, já estás ali no limite. Uhum. E o lonely, eu acho que é mais pela, e algo que nós já falámos no outro episódio, né? É mais pela a sensação de conforto também te vai ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Através de terminações nervosas, neurotransmissores, não é? Sim, sim, E sim. esta falta de conforto e companhia, não é? Porque somos um ser social, também vai desequilibrar a nossa química. Sem dúvida. Aliás, isso vê-se muito agora em tempos de pandemia. Acho que foi assim das questões que mais sobressaiu, além, obviamente, das questões de saúde, mas a questão da saúde mental, não é? É das questões que mais sobressaiu é o estado de ansiedade que aumentou imenso nas pessoas precisamente pela falta de contacto, não é? A falta de presença física de outros seres humanos, não é? Aliás, aqui até havia aquela que nos pediam, ainda pedem, não é? O distanciamento social, que a meu ver e a ver de outras pessoas da área, que foi uma expressão mal usada, porque o que deve ser feito não é distanciamento social, é o distanciamento físico, que é diferente, não é? Porque deve haver e ser reforçado a conexão social entre as pessoas, precisamente para não se sentirem sozinhas, não é? Portanto, É verdade. É verdade. Foi uma escolha de palavras pouco feliz, não é? sim, foi um pouco feliz porque simplesmente porque não é bem isso, não é? Embora toda a gente perceba o que é que significa, mas na verdade a conexão social deve ser reforçada, porque a solidão é dos maiores preditores até de mortalidade. Pois é, pois é. É E, impressionante. e seres humanos e animais também. Não sei, Sim, nos mamíferos, sim. todos nós já tivemos, se calhar, a experiência de dormir com um cão ou um gato em cima de nós ou perto de nós, Sim, sim. a sensação de tranquilidade que Sem dúvida. transmite, não é? Sem E, dúvida. e existe alguma evidência que até mesmo de forma inconsciente a respiração tende a entrar em sincronia com outros seres. Aham, aham, Não aham. sabemos exatamente como é que acontece, mas pronto, essa companhia de outros seres humanos, preferencialmente, ou outros seres também, tem um efeito tranquilizante no nosso sistema nervoso, não é? Sem Porque isto vai baixando, é como se baixasse o nosso sistema de alerta, não é? Baixasse o Sem volume. dúvida, sem dúvida. Está aqui uma pessoa a comentar que no caso dela diminuiu a ansiedade durante a pandemia porque houve uma maior conexão com ela própria. E também faz muito sentido, porque é preciso também vermos de que tipo de pessoas é que nos rodeamos, porque não é só uma questão de estarmos com outras pessoas, é preciso que sejam pessoas saudáveis para nós e que nos tranquilizem, porque há muitas pessoas que também nos criam ansiedade e stress, não é? Claro, Portanto, obviamente que quem vive sujeito a pessoas que provocam stress no sistema nervoso, quando entraram em confinamento, também se viram muito aliviadas e muito mais apaziguadas. Não sei se é o caso, mas conheço pessoas a quem isso aconteceu e que também tiveram a oportunidade finalmente de entrarem mais em conexão com elas próprias. Que é um pouco o que eu penso que também este lonely quer dizer, ou seja,
também termos a capacidade de não nos sentirmos sozinhos connosco próprios, de estarmos na nossa companhia e de gostarmos da nossa companhia. Acho que isso também é uma aprendizagem muito importante, não é? Conseguirmos ter conexão connosco, com os outros, com a natureza, com aquilo que nos rodeia, não é? Sim, ainda bem que fazes essa menção, porque é mesmo assim, não é? Nós temos pessoas que vivem isoladas e são perfeitamente felizes assim, não é? Portanto, não é indispensável. Sim, sim. Se de facto não estivermos bem connosco próprios, vai ser difícil estar com... Embora devo dizer que no nosso ADN nós somos seres formatados para o vínculo, não é? Tal como qualquer mamífero. Portanto, nós somos seres que precisamos do vínculo e precisamos mesmo de outros seres humanos com quem conviver, interagir. O pior que nos podia acontecer era ficarmos sozinhos no meio de uma ilha, assim, completamente isolados, não é? Aqui é importante perceber se as pessoas de quem nos rodeamos nos causam mais calma ou mais stress, e então há que fazer escolhas, não é? Mas sim. Há aqui outra pessoa que está a colocar ou a partilhar uma questão, e ainda bem, obrigada, a questão do yoga e do mindfulness, que também tem trazido bons resultados e melhoria, acredito nela própria, como é instrutora, também nos seus alunos. Queres falar um bocadinho do mindfulness? Porque é que tu achas que o mindfulness pode ser importante também para as questões da ansiedade? Sim. O mindfulness é simplesmente estar... é um processo em que nós tentamos estar conscientes daquilo em que estamos a pensar. Muitas vezes nós associamos, e eu falo com as pessoas, de meditação, e nós pensamos, eu não consigo estar sem pensar nada. Pois, é normal. E é uma ideia errada que nós temos. Meditar é não pensar em nada. Então eu chego lá e começo a pensar em mil e uma coisas e ainda fico mais ansioso. Exato. Vai tudo ao ar, não é? Exato. Não, o mindfulness é simplesmente o processo, porque nós, se formos ver, a nossa mente anda sempre em piloto automático. Pensa no que quer, às horas que quiser, não é? Exato. É chamada monkey mind, não é? Às vezes até à noite, caramba, estamos a dormir e acordamos com pensamentos, meu Deus. É mesmo. Mindfulness é simplesmente o treino através de treino, não é? Nós estarmos presentes e estamos a observar a mente. É como se saíssemos desta esfera e estivéssemos aqui a observar o que se passa aqui, não é? É a posição do observador. E isto vai-nos permitir, vai ser útil numa situação em que há um ator que tu conheces, e as pessoas conhecem certamente, o Eckhart Tolle, que é assim um autor, e ele tem uma frase muito interessante que é: a mente é demasiado poderosa para estar em piloto automático. Sim. Nós temos de nos ir treinando para que depois, quando haja situações dessas, nós já tenhamos algum distanciamento para que consigamos observar. Espera aí, este novelo de pensamentos que está a ocorrer, sou mesmo eu? É mesmo a minha realidade? Ou eu estou a ver daqui isto que se está a passar ali? Não é? O treino de mindfulness permite haver esta separação, não é? Com o tempo. Difícil, mas é muito difícil, não é? Ou seja, quando tu dizes observar pensamentos, é observar tudo o que está a acontecer, não é? Ou seja, é esse contacto com o aqui e agora, com a realidade do que está a acontecer, quer sejam pensamentos, sensações no corpo, ruídos à volta. Portanto, acaba por nos facilitar a inclusão de tudo o que está a acontecer, não é? E podermos estar nesse papel de observador distante. E é muito engraçado, porque quanto mais distante, mais temos a capacidade de nos envolver na vida, de vivenciar a vida, não é? Porque não ficamos mergulhados, sabes? Agora está-me a vir a imagem quando vem uma onda e somos apanhados pela onda e vamos a rebolar no meio da onda, não é? Da espuma e não sei o quê. Pronto, isso é a nossa vida de ansiedade, não é? Outra coisa é conseguir observar que vem aí uma onda
e também podermos decidir se conseguimos subir com a onda ou temos que mergulhar para que a onda passe por cima, não é? Portanto, isso faz-nos entrar muito mais na vida, sem sermos arrancados, puxados, não é? Portanto, isso da técnica do mindfulness, que na verdade nos ajuda depois na nossa vida também podemos ter esta postura de observação, não é? Estamos a observar as coisas a acontecer, não precisamos de nos deixar enrolar com a onda. Uhum. E o ataque de pânico é assim a situação máxima desse enrolar, como se a nossa mente fosse sugada para aquele evento, não é? Ficamos presos ali. É o expoente máximo claro. desta prisão da mente. É mesmo, é uma prisão. Olha, está aqui também uma pessoa a partilhar algo que pela minha experiência, muitas pessoas têm ansiedade, também partilham, que é, tem medo das sensações do corpo. A mais pequena sensação fica com grande ansiedade. E isto é um bocadinho aquilo que estávamos a partilhar, à luz do que acontece do que está a acontecer a esta pessoa. Há uma associação entre o sintoma e a interpretação que fazemos do sintoma, não é? Portanto, parte do mindfulness e de outras técnicas é aprendermos a separar. Uma coisa é o sintoma, que pode ser o coração a bater mais forte, podem ser suores, pode ser a ruborização. Então, uma coisa é o sintoma, a sensação, outra coisa é a interpretação que nós damos desse sintoma, não é? Então, é muito útil aprender que a sensação não é a interpretação. Às vezes eu costumo dar um exemplo que é, quando nós, por exemplo, estamos a cozinhar e tu cortas o dedo com a faca, estás a cortar uma coisa qualquer e cortas o dedo e sai sangue, não é? É muito raro, por exemplo, vir a ansiedade, porque tu fizeste um corte, tu estás a ver o corte e vem uma dor ou um ardor daquele corte ou seja, e é só isso. É uma dor, é um ardor. E vais cuidar disso, vais pôr um penso, o que for, não é? Pelo contrário, uma sensação, que também pode ser só um ardor, quando nós colocamos uma interpretação de ai, que vou morrer, é aí que vem a ansiedade. Pois é. Portanto, quando as pessoas, às vezes clientes dizem, mas como é que eu sei se isto é verdadeiro ou não? Porque há uma coisa que as ansiedades trazem, não é? Que é tantos sintomas que a pessoa não sabe se vai mesmo morrer ou não, se está mesmo mal do coração ou não. Então, eu costumo dizer para distinguir que se tu tens medo dessa sensação, é porque é ansiedade. Porque quando nós temos uma dor corporal, é só uma dor. Que chatice, estou aqui com uma dor de costas, ou que chatice, agora... sei lá, cortei um dedo, ou que chatice, é um que chatice, dói, é uma chatice, não é? Mas quando a pessoa ganha este medo, é porque é ansiedade, não é? Pronto. Bem dito, bem dito. E até isso é um pouco extremo, mas há um exercício que já não te consigo dizer onde vi, que é, quando estás perante essas situações, pergunta-te a ti próprio, e se eu tivesse de viver com esta sensação para sempre? Era capaz? Claro. De terminar, tu pensas, se calhar era capaz, não morria por causa disto, percebes? Relativizar a situação e não entrar naquela espiral de pânico. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui do ponto de vista emocional, quando nós estávamos a ver mais as questões de intervenção fisiológica, mas também acho que é importante percebermos que também há questões emocionais que potenciam a ansiedade, não é? Os nossos mecanismos emocionais, que é preciso também olhar para eles, não é? Claro. E aqui há alguém que está a falar da postura da compaixão, que ajuda, não é? Nestes processos. A meu ver também a questão da aceitação, ou seja, de nós estarmos em contacto com o que existe, com o que é, com o que sentimos, e
conseguirmos aprender a lidar com essa realidade, que às vezes se podem tornar limitações, não é? A questão de ter dificuldade de sair à rua, ou de ir ao supermercado, ou seja, claro que não é agradável, mas é como tu dizes, e se eu tiver que viver assim, com esta condição, se calhar, olha, vou ficar assim para sempre. Portanto, como é que é? Há pessoas, não é? Que, olha, há pessoas que não têm a tiroide e que têm que tomar um comprimido para o resto da vida. Há pessoas que não têm um braço porque foram amputados. Portanto, o que é que seria viver com esta limitação, não é? Exato. Também olhar para... Porque muitas vezes, na maioria dos casos, se não sempre, quando nós conseguimos entrar nesta postura da aceitação e da compaixão, é quando o corpo começa a regenerar e começa a ganhar outras forças e a ansiedade baixa brutalmente, e ao baixar a ansiedade os sintomas também desaparecem. É paradoxal, não é? Mas tudo aquilo a que nós resistimos tende a persistir. Portanto, se nós aceitarmos, a coisa se calhar até se dissolve, não é? Ou não? Mas pronto. Sim, porque não podemos fazer isso com o objetivo de atingir esse resultado, não é? Claro. Tem que ser mesmo aqui uma postura interna, emocional, que é eu quero aprender a viver o melhor possível com as limitações que tenho, não é? E com estas limitações, o que é que eu posso fazer da minha vida, não é? Pronto. E vou aceitar, pronto, em última análise vou aceitar o que quer que seja, porque não tenho controle sobre a situação. Mas pronto, Exatamente. E a outra questão também emocional é percebermos ou identificarmos, além do que tu disseste já da alimentação, exercício físico, etc., que é o terreno, mas do ponto de vista emocional é o que é que nos está eventualmente a causar ansiedade. Porque é importante também olharmos para isso, não é? Quando nós estamos, por exemplo, num casamento que nos traz muita ansiedade, ou quando estamos num trabalho cujo ambiente nos muita ansiedade. Por muito que resistamos a olhar para essas situações, não é? Porque temos muito medo da mudança e de... enquanto não olharmos, a ansiedade vai aumentar, porque não é possível mantermos um estado emocional saudável em ambientes que nos são tóxicos, não é? Se aquilo nos faz mal, se aquele ambiente nos faz mal, não há como melhorar o estado de saúde, não é? Eu às vezes também costumo dar este exemplo que se calhar não é muito simpático, mas às vezes eu também sou um bocado bruta para ver se a malta acorda, não é? Que é, por exemplo, imagina que eu sofro violência doméstica e então decido ir para o ginásio para fortalecer os meus músculos, para ser forte, para quando chegar a casa levar porrada, mas doer menos. Estás a ver? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Claro. Não é? Porque não é suposto eu ficar forte para aguentar situações que são tóxicas. Porque as pessoas às vezes têm um bocadinho este discurso que é não, eu tenho que fortalecer-me para conseguir encarar determinada situação. Pá, depende, porque há situações que não são mesmo para aguentar nem para tolerar, não é? E nesse contexto até podemos encarar a ansiedade e eventualmente certas sensações como um aviso, uma mensagem que algo não está bem, não é? E tem de ser visto. Sem dúvida. Aliás, à luz daquilo que nós acreditamos muito, não é? Da psicossomática, o corpo é um mensageiro de tudo o que é a nossa desorganização também emocional, não é? Portanto, se estamos a viver estados de ansiedade e de pânicos, é o corpo que está a dizer olha para qualquer coisa da tua vida que não estás a cuidar, não é? Exato. E pronto, e às vezes precisamos de ajuda para isso, porque sozinhos é difícil, não é? Sozinhos é difícil. Ok. Olha, estamos aqui mesmo na nossa reta final. Então, temos aqui uma listinha de sugestões, digamos assim, que eu escrevi para aqui. Portanto, uma delas, exercício físico, a alimentação, o descanso, a conexão com os outros, conexão connosco próprios, portanto, a conexão com a vida, no sentido de fazer coisas que nos dão prazer, perceber se estamos também a dedicar-nos a uma atividade profissional que nos preenche, se estamos a ter tempo para termos os nossos hobbies e o que gostamos de fazer. Portanto, o estilo de vida, também o ritmo, ou seja,
se nós estamos a respeitar o ritmo do nosso corpo, porque há pessoas que tendencialmente são mais aceleradas, então é bom poderem estar num ritmo mais acelerado, há pessoas que têm um ritmo mais calmo e, portanto, quando são obrigadas a ir para ritmos que não são as dela, isto cria sempre alguma disrupção. O ambiente, não é? Ter ambiente, até mesmo em termos de decoração, termos um ambiente confortável, sentirmos que vamos para o nosso quarto de dormir e que vamos entrar no nosso ninho. Isto são pormenores, mas que fazem mesmo toda a diferença. Estás a ver? Sei lá, podermos sentar à mesa para comer com uma toalha bonita que nos dê prazer, com uma velinha acesa, seja lá o que for, para cada um de nós, aquilo que nos dá, que nos faz sentir bem. E tudo aquilo que tu disseste, a respiração, do yoga, do mindfulness e tudo mais. Agora, Daniel, uma pergunta pessoal, que a gente gosta sempre de pedir aqui às pessoas que têm a mania e que falam sobre aquilo, mas na verdade nós também vivemos isto tudo, não é? E é bom também colocarmos no mesmo barco do resto das pessoas que estão aqui, porque também somos humanos, felizmente. Então, o que é que mais te provoca ansiedade na vida? Olha, é algo que estávamos a falar, portanto, eu tenho um fator de risco, que sou do Sporting. Oh, meu Deus! Eu acabei de saber e não estava nada à espera. Sim. É algo que está prestes a acabar. Não, porque vamos ser campeões este ano. Mas estou a brincar. Estou a brincar. O que é que mais me provoca ansiedade? É a incerteza, sabes? A incerteza... incerteza, não saber com o que eu posso contar num determinado momento. E durante a minha vida, não muito longa, já tive alguma aprendizagem nesse sentido. Portanto, a parte da aceitação, em que a ilusão do controle, queremos controlar todas as variáveis, as coisas vão ser assim, vai ser assado e vai correr assim e tal. E vez após vez, não é? As coisas não saem exatamente como tu projetaste, ou nunca saem. Nunca, raramente. Sim. Portanto, esse é um desafio, no meu caso, que eu tenho vindo a trabalhar, que é estar mais tranquilo com a incerteza. E entregar o que vai acontecer a quem de direito, não sou eu, certamente, e depois lidar com as eventuais consequências. Mas, dito isto, a primeira reação é uma certa ansiedade. Que giro. Sim, e acredito que muita gente partilha isso. Olha, enquanto estavas a falar, eu fui aqui também pensando e detetei para já assim 3. Uma delas é o excesso de trabalho. Eu não dou conta, isto é perigoso de facto, não é? Eu não dou conta porque eu adoro aquilo que faço, mas quando estou em excesso de trabalho, eu começo a perceber que estou em excesso de trabalho quando começo a ficar ansiosa. Sabes, aquela coisa de eu não vou dar conta de tudo, eu quero fazer tudo, mas não tenho tempo para tudo, e portanto aí eu percebo, ok, tens que parar, está na altura de parar um bocadinho, porque o corpo... E felizmente eu já estou a aprender também a ouvir o meu corpo, não é? E a perceber que, portanto, a ansiedade é um sinal para eu parar. Pois é, eu depois quero perguntar como é que foi a tua trajetória para identificar essa conexão. Não foi sempre para si, não é? Não, antes pelo contrário, não é? Nunca detetei, nunca fiz esta associação, portanto... Eu gostava de trabalhar, tinha que trabalhar e, portanto, não fazia essa associação. Eu acho que foi quando comecei a entrar, portanto, que eu fiz psicoterapia primeiro de uma determinada abordagem, mas depois fiz outros cursos dentro da área da psicoterapia somática. E, portanto, aí eu fui levada a estar muito mais em contacto com o corpo, não é? E a ouvir os sinais do corpo. E isso tem sido uma aprendizagem brutal, porque o corpo é que me dá sinais de coisas que a minha mente não está a identificar. Não chego lá, não é? Porque é como tu dizes, vamos em piloto automático e, portanto... A outra coisa que me dá ansiedade são as preocupações familiares, sabes? É aqui qualquer coisa, não sei, com a família que... Quando há aqui desequilíbrios, eu também noto mais ansiedade e noto sobretudo, por exemplo, no dormir à noite. Não durmo tão tranquila.
à noite. E outra coisa que me dá ansiedade é a falta de mudança. Ou seja, eu sou uma pessoa que precisa de novidades e mudanças com alguma frequência. E então, quando há uma fase da vida que está muito quieta, eu começo a ficar ansiosa. Isso é engraçado, não é? Há pessoas que são o contrário. Há pessoas para quem a mudança cria assim uma ansiedade brutal. Eu fico toda entusiasmada, é uma cena muito gira. É engraçado. Uhum. Olha, e o que é que te ajuda a manter o stress em equilíbrio, a ansiedade em equilíbrio? O que é que te ajuda? Olha, as minhas escolhas neste capítulo vão para o yoga e estes exercícios de respiração. Não é uma coisa que eu tenha aprendido há muito tempo. Eu vou fazer um curso de medicina ayurvédica já há 2 anos e é uma prática muito, muito enraizada neles. O prana é a energia que entra no corpo através da respiração. E o controle do processo respiratório é um pilar para eles. E esta descoberta para mim foi muito reveladora, sabes? Até mesmo quando estou a trabalhar em demasia, começa a ficar, tu falaste dos tremores nos olhos, portanto, o sono mais fragmentado, e são tudo sinais de que o sistema nervoso está ali a entrar um pouco em desequilíbrio, não é? E através destas práticas eu consigo encher mais o copo. Boa, que giro, que giro. Portanto, são as escolhas. Vou querer aprender essa da respiração. Vou treinar para ver os efeitos, a ver o que é que acontece. É muito. É fácil. Sim. Vamos pôr até um link na descrição. É muito fácil. Isto é fácil, demora 5 minutos. Sim. Ok. Olha, a mim ajuda muito os rituais diários, de facto, sabes? Por exemplo, a parte da alimentação, eu já notei que se eu descambo na alimentação, às vezes até porque vou jantar fora, ou à casa de alguém, ou almoçar, ou seja, se eu saio fora do meu estilo de alimentação, eu noto logo, fico mesmo toda desorganizada por dentro, para que ninguém esteja ao pé de mim nesse dia, que é sempre... Não é, mas os rituais... É como a peça do dominó, não é? É exatamente isso. É isso, é o exercício físico também. Eu faço todos os dias de manhã exercício físico. Se eu não faço exercício físico também, fico muito mais irritadiça. É impressionante. E depois práticas, das quais nem sempre sou regular, mas sem dúvida. O yoga, houve uma altura em que eu fazia yoga com muita regularidade e quero muito voltar. Aliás, parei durante a pandemia e depois esta coisa das videoaulas, não sei o quê, não me ajeitei. Sozinha também é das tais coisas que ainda não ganhei a tenacidade para fazer, mas lembro-me que me fazia tão bem o yoga, não é? E a meditação e tudo mais. Enfim, mas são rituais diários, não é? Não é para fazer quando temos tempo, é diariamente, não é? Isso ajuda imenso. É preciso ser persistente, mas depois o que eu digo às pessoas também é experimente, faça durante um mês, não é? Pois, dá-te um prazo, não é? Nós ganhamos a percepção, isto fez-me bem e tal. Sim. Sempre voltar. Sem dúvida. Olha, chegamos aqui ao nosso tempo. Espero que tenham gostado. Para mim é sempre um prazer falar contigo, Daniel, e ir aprendendo também as coisas que tu nos vais transmitindo. Igualmente. Pronto, para o mês havemos de ter mais, não é? Nós estamos aqui a ter esta regularidade de um encontro, uma conversa mensal sobre um tema que achamos que possa ter interesse. Portanto, se as pessoas também quiserem partilhar connosco temas que gostassem de ouvir, nós teremos todo o gosto em tomar em consideração. E pronto, espero ver-vos também da próxima vez. Vão-nos seguindo, podem aderir às nossas newsletters também para irem recebendo os links em automático, e se não, também encontram sempre por aí. E pronto, um grande beijinho. Até à próxima. Obrigado a todos, boa noite.